vai estar nos fazendo utilizar tipos diferentes de suportação dependendo dessa infraestrutura. Então, eu vejo que 55% do valor da eletrocalha eu vou gastar com suportações, tá? Então, veja que isso aqui é um custo que ele não pode ser ignorado na hora da gente pensar aí na solução da instalação elétrica, tá? E na nossa suportação, nós vamos ter o ponto de fixação na estrutura, o prolongamento e a fixação na infraestrutura, tá? Então, vamos verificar aqui como é que eu vou estar fazendo essa composição, quanto que daria o custo dessa suportação. Então, indo aqui, ó. Oi, gente! Então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Aqui é o espaço da Elamp, o lugar onde nós discutimos sobre instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa ganhar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade de seus projetos, obras e orçamentos. Então, nessa aula de hoje, ela é especialmente feita para você que tem dificuldades ou que não sabe como fazer uma composição de custos de suportação, tá bom? Então, eu sou Lígia Matos e esse aí é o tema da nossa aula de hoje, né? Que é composição de suportação de infraestrutura. Gente, então, indo aqui para o início da nossa aula, só dando uma breve explicação de como é que ela vai se proceder. Na primeira parte da aula, nós vamos conhecer um pouco sobre as suportações, né? Para ir antenar e dar um norte aí para quem está chegando nessa área agora, ou mesmo para quem já sabe de alguma coisa, ligar ali os pontinhos e dar uma revisada. Para que isso fique bem claro aqui para a gente vai fazer 2 exemplos práticos de como é que a gente contabiliza, né, de como é que a gente compõe os custos dessa suportação. Então, nós vamos começar aqui a nossa aula vendo o que faz variar o tipo de infraestrutura, né? O tipo de suportação de infraestrutura que nós vamos estar utilizando aqui, tá? Então, começando aqui, a gente vai ver que a suportação da infraestrutura, ela vai depender basicamente de 2 componentes aí, né? De 2 variáveis, que são a arquitetura e também o tipo de infraestrutura utilizada. O que vai aí influenciar a arquitetura, né? Quais são os aspectos, as partes da arquitetura que vai influenciar aí na escolha da nossa suportação, né? Na arquitetura, a gente vai ter aqui, ó, paredes, cobertura e o pé direito. São esses aqui os 3 elementos da arquitetura que vão influenciar na escolha da nossa suportação. Então, se essa suportação vai servir para fixar essa infraestrutura, né? O que seria essa infraestrutura? Poderia ser aí uma eletrocalha, por exemplo, né? Então, se a gente vai precisar estar fixando essa eletrocalha na parede, isso vai nos fazer utilizar um tipo de suportação. Já se nós formos utilizar essa suportação na cobertura, né, ali no teto dessa arquitetura, isso vai nos fazer utilizar um outro tipo de suportação. Já se essa arquitetura ela tem um pé direito, né, a altura ali do chão até o teto é alta, né, é grande essa distância, né, essa dimensão, isso também vai estar nos fazendo aí estar utilizando alguns elementos, né, um pouquinho diferentes aí na nossa suportação. E também qual é o tipo de infraestrutura utilizado, né? Então, se a gente, de repente, vai estar utilizando uma eletrocalha, né? Ou um perfilado, ou um eletroduto, ou um leito, isso vai estar nos fazendo utilizar tipos diferentes de suportação, dependendo dessa infraestrutura, tá? Falando aqui da cobertura, né? Se a gente vai fixar a nossa suportação no teto, isso vai modificar o tipo da suportação também se nós vamos estar tendo aí uma laje ou uma telha metálica, né? Porque o tipo de suportação que a gente usa para fixar a infraestrutura ali no teto pode mudar de acordo com essas diferenças, tá?
Então, visto tudo isso aqui, né, que a gente entendeu e o que pode mudar os tipos de infraestrutura, os tipos de suportação da infraestrutura, aliás. Então, agora nós vamos conhecer quais são as partes de uma suportação, para que a gente possa, aí, na hora da gente precificar e quantificar essas suportações, a gente possa entender aí o que pode variar nesse serviço aí, tá? Então, vamos lá. Pronto, gente. Então, aqui, ó. Quais são as partes da nossa suportação? Aqui, ó, a gente vai ter que na nossa suportação nós vamos ter o ponto de fixação na estrutura, o prolongamento e a fixação na infraestrutura. O que seria esse ponto de fixação na estrutura? Seria, gente, a parte da suportação que a gente vai prender, né, ali na nossa arquitetura, em alguma parte da arquitetura, seja no teto ou seja na parede, para que a gente possa pendurar ali, digamos assim, a infraestrutura elétrica, né? No caso, poderia ser aí uma eletrocalha, um perfilado, um eletroduto, né? Então, o ponto de fixação seria aonde é que eu vou prender essa minha infraestrutura. Em qual parte da arquitetura é que eu vou prender? Então, esse ponto de fixação é o ponto que eu vou começar aí segurando, né? Que eu vou escolher para eu colocar ali uma das partes da minha suportação. O prolongamento, ele vai ser utilizado quando a gente tem uma arquitetura que tem um pé direito um pouquinho mais alto, ou mesmo não precisa nem ser tão alto, mas para que eu possa ter ali a altura correta de onde eu vou estar prendendo os meus elementos ali de infraestrutura, talvez eu precise estar utilizando aí o prolongamento. Por isso que a gente viu que o pé direito, né, a altura ali da edificação, faz diferença na escolha da suportação. Então, a gente vai ver o que é esse elemento do prolongamento daqui a pouquinho, e nós também vamos aí ver quais são os elementos de fixação na infraestrutura, né? Então, para cada uma dessas partes aqui, eu vou estar utilizando pecinhas, né, elementos diferentes para compor a minha suportação. E a suportação ela não é só uma peça, né? Vão ser um conjunto de pecinhas que juntos vão formar a suportação, tá? Então, indo aqui, ó, e a gente viu que eu vou ter um teto da minha arquitetura composto por uma telha metálica, né, ou ali a própria infraestrutura da arquitetura vai ter suportes metálicos disponíveis para que eu possa fixar a minha infraestrutura elétrica. Eu posso estar aí dispondo nessa arquitetura de uma estrutura metálica. Quando isso acontecer, o meu ponto de fixação na estrutura, eu posso escolher esse moço aqui, né? Que é o grampo C. O grampo C, ele é uma espécie de garra, né? Que ele agarra ali a minha estrutura metálica. Eu vou ajustando aqui o tanto que ele vai abrir essa boca que ele tem aqui, né? De acordo com a espessura dessa estrutura metálica aqui. E eu vou agarrar essa estrutura metálica com bastante força e vou permitir que a minha eletrocalha, que o meu eletroduto ou qualquer outra infraestrutura que eu tenha aqui que está passando por essa região, ele fique firmemente seguro nessa estrutura metálica. Tá? Então, quando eu tenho a possibilidade de estar fixando a minha infraestrutura em um local que eu vou ter uma estrutura metálica, é esse aqui o tipo de fixação na estrutura que eu vou estar utilizando. Tá? É o grampo C, né? O suporte grampo C. Quando eu não tenho uma estrutura metálica, mas eu tenho aí uma estrutura de alvenaria, né? Quando é que isso vai acontecer? Quando o meu teto é uma laje, por exemplo. Como também nas paredes, né? Que também são de alvenaria. Então, isso também vai fazer aí diferença na escolha desse elemento de fixação aqui na estrutura.
esse daqui, gente, que é utilizado, onde nós temos alvenaria, é o nosso amigo chumbador. Então, eu vou aqui fazer um buraco aqui com a furadeira. Em seguida, eu vou inserir o chumbador aqui dentro, né? Ele não está totalmente inserido, né? O correto seria ficar só mesmo um buraquinho aqui para fora. É que aqui nessa foto aqui, a pessoa estava só fazendo um teste, né? Só uma demonstração. E ficou bom de ver isso daqui para ver realmente que é todo esse elemento aqui que ele vai ser inserido nesse buraquinho que foi feito, tá? Então, isso daqui seria o chumbador. É utilizado onde nós vamos fazer com que a nossa infraestrutura seja fixada, né? Seja suportada por uma região que vai ter aí alvenaria. E aqui, gente, nós também podemos ter o nosso amigo aqui, prolongador. Onde que a gente vai estar precisando estar utilizando esse elemento aqui quando nós precisarmos descer um pouquinho a nossa infraestrutura ali da altura do teto, né? Não deixá-la colada ali no teto. Então, isso pode acontecer quando nós temos um pé direito um pouquinho mais alto, ou mesmo em regiões, em lugares que a gente vai ter várias instalações passando aqui, não só instalação elétrica, e aí essas instalações precisam estar aqui juntas, né? Vai precisar ter cruzamento de dutos, então é preciso ter esse espaçamento da infraestrutura para o teto. Então, nesse caso aqui, a gente usa esse prolongador aqui. Ele é chamado de barra roscada, vergalhão ou também tirante, tá? Todos esses nomes aqui se referem à mesma coisa, que é esse elemento aqui, que ele vai simplesmente servir para eu conseguir instalar a minha infraestrutura, né? Nesse caso aqui, a minha infraestrutura é o meu perfilado, ó, para eu dar um espaçamento do teto, tá? Então, é simplesmente essa a função do meu tirante aqui. Seguindo aqui, agora nós vamos falar da parte 3 lá, né, do nosso início, lá do nosso slide, que seria a fixação na infraestrutura. O que seria essa fixação na infraestrutura? Seria o elemento, ó, que eu vou prender a minha infraestrutura no suporte, né? Seria, digamos assim, a parte final da suportação, né? Primeiro eu coloquei ali o elemento que vai firmar a minha infraestrutura, depois eu coloquei aqui o meu elemento prolongador e depois eu coloquei aqui o meu elemento de fixação na infraestrutura, né? É o elemento que efetivamente vai segurar essa infraestrutura. Nesse caso aqui, ó, do perfilado, aqui nós temos o uso do gancho curto para perfilar, tá? O nome dessa peça aqui, ó, que a gente utiliza para segurar o perfilado nas nossas instalações elétricas, tá? Indo aqui para fixação na infraestrutura voltada para eletrocarga, né? Veja que quando a gente muda a infraestrutura, a gente muda o tipo de peça que a gente vai estar utilizando para segurar essa infraestrutura. Aqui no caso do perfilado, nós temos o gancho curto para perfilado, que é esse daqui. E aqui no caso da eletrocalha, nós vamos ter aqui o suporte tipo B, né? O suporte B é esse suporte aqui, ó, tá? Ele é utilizado para segurar aí a eletrocalha, tá, gente? Então, veja que tudo aquilo que a gente foi falando ali no início faz todo sentido, né? De acordo com o tipo de arquitetura, eu vou estar utilizando um determinado tipo de elemento para eu prender essa minha infraestrutura nessa arquitetura, né? A gente viu dois tipos de teto diferentes, né? Um com estrutura metálica e um com alvenaria, né? Um com laje. E vimos que para cada um desses dois, nós vamos estar utilizando dois tipos diferentes de suportação, né? De elemento de fixação. De acordo com algumas necessidades ali da instalação, nós vamos precisar estar utilizando aqui o prolongador, né? Seria o tirante ou a barra roscada. E de acordo com o tipo de infraestrutura, eu vou estar utilizando aqui diferentes elementos de fixação na infraestrutura.
Já se eu vou prender aqui a minha infraestrutura na parede, eu posso também estar utilizando a mão francesa. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu vejo que não vai ter nada preso aqui no teto. Ó. Vou simplesmente perfurar aqui a parede. Ó. Nesse caso aqui, eu estaria fazendo aqui 4 buracos, né? 4 furos ali na parede. Ó. 1, 2, 3, 4. E eu prenderia essa mão francesa lá na parede. E em seguida eu prenderia a minha eletrocalha aqui nessa mão francesa. Então, nesse caso aqui, o suporte é simplesmente a mão francesa, tá? Então, veja que para diferentes situações eu vou estar utilizando aí diferentes tipos de suporte. Pecinhas muito importantes, pequenininhas, mas muito importantes, que fazem parte da suportação, são os parafusos e porcas. Veja que em cada interseção em que eu vou unir essas peças, eu vou precisar estar utilizando parafusos e porcas. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma cantoneira Z, e nessa cantoneira, veja que eu estou aqui utilizando todo o conjuntinho da suportação, né? O elemento de fixação aqui no teto está sendo a cantoneira, né? Não está sendo o chumbador. E aqui, ó, veja que eu estou utilizando parafusos para prender a minha cantoneira no teto. E saindo aqui da cantoneira para vir para o gancho curto para perfilado, eu estou utilizando aqui a barra roscada. Mas o que eu vou utilizar para unir essa barra roscada a essa cantoneira Z? Eu vou estar utilizando um parafuso e uma porca desse lado e um parafuso e uma porca desse outro lado, né? Um parafuso e uma porca aqui em cima, um parafuso e uma porca aqui embaixo. Por quê? Porque a barra roscada, ela não tem limite, ó. O limite quem dá vai ser a altura que você rosqueou aqui a sua porca, né? Nesse lado aqui. Então, você coloca a porca, coloca a arruela, desce para a cantoneira Z, e aqui em cima também eu vou estar colocando aqui o meu parafuso e a minha porca desse outro lado aqui para prender a cantoneira Z na minha barra roscada, tá? Da mesma forma vai acontecer quando eu for aqui unir a minha barra roscada ao meu gancho curto para o perfilado, tá? Eu vou estar colocando a porca e a arruela, em seguida eu coloco o meu gancho curto para perfilado, em seguida eu travo, né, ele aqui, eu fixo o gancho curto para perfilado utilizando a arruela e a porca, tá? Veja que aqui, ó, basicamente nós temos 3 elementos maiores aqui, né, que seria aqui o que eu vou prender a suportação no teto, o que eu vou aqui prolongar essa suportação, o que eu vou prender a suportação na infraestrutura. E para unir tudo isso, vou utilizar parafusos e porcas. É isso daqui que eu vou precisar estar contando para eu compor os custos da minha suportação, tá? Então, gente, para que isso fique bem claro aqui para a gente vai fazer 2 exemplos práticos de como é que a gente contabiliza, né, de como é que a gente compõe os custos dessa suportação. Então, indo para a prática 1, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui, ó, uma infraestrutura com suportação composta por um suporte grampo C completo, vergalhão, suporte B, porcas e arruelas. Veja que aqui, ó, nessa situação, exemplo, a gente está tendo um teto que tem estrutura metálica, né? Então, por isso que eu vou estar utilizando o meu suporte grampo C completo. Porque para eu prender essa infraestrutura aqui que está passando nesse teto, né? O ideal vai ser eu estar utilizando esse suporte grampo C, né? Que é o elemento utilizado para isso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é isso o que eu vou estar contabilizando em cada suporte, né? Então, cada vez que eu vou precisar fazer um suporte aqui, eu vou estar utilizando esse conjunto de elementos, né? Que seria o suporte grampo C completo, o vergalhão, que é aqui, ó, o meu vergalhão ou tirante, e o suporte B, aqui no caso que eu estou dando o exemplo da eletrocalha, né? E porcas e arruelas para eu prender tudo isso, tá? Então, vamos verificar aqui como é que eu vou estar fazendo essa composição, quanto que daria o custo
dessa suportação. Então, indo aqui, ó, planilha, pronto. Pronto, gente. Então, vamos aqui partir de uma situação hipotética, que a gente tem aí 150 metros de eletrocalha para a gente fazer aí a suportação dessa eletrocalha nessa estrutura metálica, né? Da forma que a gente viu ali no nosso exercício. Eu deixei aqui uma fotinha para ficar melhor da gente ver. Digamos que a gente tem aí 150 metros de eletrocalha para fazer a suportação. Como é que a gente vai compor o custo dessa suportação? Então, cada suporte desse vai precisar da gente ter um grampo C completo, um vergalhão ou tirante, um suporte B para eletrocalha, e para a gente prender esses elementos aqui, quantos parafusos a gente vai estar utilizando, né? Para a gente contabilizar aqui, ó. Nesse lado aqui, ó, eu vou estar utilizando um parafuso, eu vou estar utilizando uma porca e uma arruela. Nesse outro lado aqui, a gente vai estar contabilizando mais uma porca e uma arruela. Nesse lado aqui, mais uma porca e uma arruela. E nesse lado aqui, mais uma porca e uma arruela. Então, cada setinha dessa daqui daria uma porca e uma arruela, né? Então, a gente está vendo que para cada suportação dessa daqui, a gente vai estar utilizando 4 parafusos e 4 arruelas, tá? E o espaçamento dessas suportações, como é que eu defino isso? Né? Como é que eu sei a cada quanto de distância que eu vou precisar estar prendendo essa minha infraestrutura no meu teto ali, né? Nesse exemplo aqui que eu estou dando. O espaçamento da infraestrutura, ele é definido de acordo com o quão forte é essa minha infraestrutura, né? O intuito de eu colocar suportações é não deixar com que essa minha suportação ela fique envergada, assim, tá? Então, tipo assim, eu tenho aqui a minha eletrocalha e eu vou estar prendendo ela aqui no meu teto, né? A cada X metros aqui, eu tenho aqui o meu teto, ó. E eu vou precisar estar prendendo aqui essa eletrocalha com os meus suportes a cada X metros para que ela não forme bolsas, assim, né? Digamos assim. Para que eu não tenha aqui uma eletrocalha, em vez dela ficar retinha, assim, como é o certo, né? Ela não fique assim, ó, entre um suporte e outro, tá? Isso por conta do quê? Do peso dos cabos que ela está carregando, né? Que a eletrocalha está carregando. Eu preciso estar colocando esses suportes a uma distância maior ou menor, dependendo do quanto de peso essa eletrocalha está suportando, sem envergar, tá? Então, esse é o intuito da gente estar aí diminuindo, às vezes, o espaçamento dos suportes na infraestrutura. Tá? Normalmente, a gente utiliza aí, por padrão, um distanciamento de 2 metros entre os suportes. Tá? Então, digamos aí que a nossa eletrocalha ela está carregando a quantidade de cabos ideal para a sua estrutura, né? Para o quanto ela suporta. Então, quer dizer que a cada 2 metros eu vou ter um conjunto desse aqui, ó, tá? Então, indo aqui, ó, a gente teria aqui, ó, uma medida, né, de 150 metros, né? A gente vai ter aí 150 metros de eletrocalha para suportar em um teto. É o nosso exemplo. Então, colocando aqui, ó, o primeiro elemento que a gente vai precisar estar contabilizando aqui seria o suporte grampo C, que é esse daqui, ó, tá? É esse daqui o que a gente vai estar contabilizando primeiro, né? O que agarra ali a estrutura metálica. Então, esse suporte grampo C, ele é de 3/8, tá? 3/8 é o tamanho aqui do buraquinho dele aqui, ó, para a gente inserir o nosso tirante, tá? E por isso que ele tá como essa descrição aqui de 3/8. Suporte tipo grampo C, 3/8, tá? Então, por que aqui na minha fórmula do meu Excel deu 75 unidades de tirantes, né? Deu que para eu suportar, né? Para eu colocar ali os suportes em 150 metros de eletrocalha, por que eu vou estar contabilizando 75 unidades
de grampo C, suporte grampo C. Porque aqui, gente, na minha fórmula, eu estou pegando aqui a quantidade de eletrocalha em metros e eu estou dividindo por 2, né? Que nem eu falei, a gente vai estar utilizando esse distanciamento aqui de suportes, né? Então, a cada 2 metros, eu vou estar prendendo a minha eletrocalha no meu teto, tá? Beleza, gente. Próximo elemento aqui seria o meu vergalhão. O vergalhão, a gente vai estar medindo ele aqui em metros, tá? O vergalhão, a gente consegue comprar ele em barras de 3 metros. Então, aqui, ó, considerando que a gente teria que deixar aí um espaçamento de 1,5 metro do teto até a minha infraestrutura, considerando que esse pedacinho aqui, ó, e esse pedacinho aqui, ele é de 1,5 metro. É isso que eu estou considerando aqui na minha suportação. Esse número ele pode ser totalmente variável, tá? Vai depender o quanto você quer ou você precisa descer. No meu caso aqui, eu estou considerando que eu quero rebaixar essa minha infraestrutura em 1,5 metro. Então, vindo aqui, ó, eu estou considerando o quê? Eu estou pegando aqui o número de suporte grampo C, que a gente já contou, e eu estou multiplicando por 1,5, né? Que é o tanto que eu vou estar utilizando em cada suportação. E eu estou dividindo e multiplicando por 3 essa conta aqui. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, que nem eu falei, a gente compra os vergalhões, né? As barras roscadas, a gente compra elas em barras de 3 metros. Então, eu estou fazendo essa fórmula aqui, arredondar para cima, e dividindo por 3 aqui dentro da fórmula, em seguida multiplicando por 3, para que o meu resultado já saia um múltiplo de 3. Né? Aqui vai estar saindo em metros, mas se eu dividir 114 metros por 3, eu vou ter aí a minha quantidade de barras que eu vou precisar comprar. Tá? Então, fica aí uma conta redonda, tá? Uma conta inteira. Próximo elemento, aí a gente vai estar contabilizando aí as arruelas e as porcas, né? E a gente viu, para cada suportação, a gente vai estar utilizando 4 arruelas e 4 porcas. Então, por isso aqui, ó, a gente vai ter aqui o número de suporte grampo C, né, que a gente contabilizou, vezes 4. Por quê? Porque em cada suportação eu vou estar utilizando 4 arruelas, tá? E por que eu estou dividindo aqui por 100? Porque a gente compra quando a gente vai comprar em grandes quantidades, né, para a obra, a gente compra isso aqui em 100, né, em pacotes que vem 100. Então, dessa forma aqui também, a gente já está aqui pegando esse valor vezes 4 e dividindo por 100, para que a gente veja quantos centos a gente precisa comprar. Tá? Nesse caso aqui, ó, deu que 300 é suficiente, tá? Para suportar essa quantidade aqui de eletrocalha que a gente está fazendo aqui no nosso exemplo. E a quantidade de porcas a gente viu que é a mesma, né, da quantidade de arruelas. Então, por isso aqui, esse resultado aqui, ó, tá igual a esse daqui, tá? E por fim, gente, a gente vai ter aqui, ó, que o meu suporte tipo B, ele vai ter a mesma quantidade do suporte grampo C, né? Que nem a gente viu, obviamente, aonde for ter um suporte tipo B, vai ter também um suporte grampo C. E aqui, gente, a gente vai ter aqui, ó, o preço unitário aqui desse material. Aqui seria o preço unitário do meu suporte grampo C, ó, em torno de R$ 13,70, tá? Cada um. Considerando aqui um valorzinho para mão de obra, a gente teria esse valor aqui para mão de obra. Então, aqui a gente tem o nosso preço total nesse valor, a soma, né, do material e da mão de obra. E aqui a gente tem a quantidade vezes o preço, né? A quantidade de itens vezes o preço unitário. Aqui eu vou ter o meu preço total, tá? Indo aqui para o próximo item, ó. O vergalhão, a gente compra ele em barras de 3 metros, mas quando a gente vai contabilizar, fica melhor da gente contabilizar ele em metros, né? Então, eu sempre utilizo aqui o preço dele em metros, tá? Na minha planilha aqui. Então, aqui o metro do meu vergalhão vai estar R$ 29,25. Tá? Esse seria o preço do meu vergalhão.
e aqui seria o preço da minha mão de obra. Então, aqui seguindo a mesma ideia, né? Aqui eu teria o meu preço total do meu vergalhão. Indo aqui para minha arruela, né? Estaria aqui em torno de R$16,54 o valor para eu comprar 1 cento de arruela, né? E aqui seria o preço do cento das porcas, né? Do cento de porca. Então, aqui, da mesma forma, seguindo a mesma ideia aqui, ó, nós teríamos o custo total para adquirir esse material, tá? Tanto a porca quanto a arruela. E aqui, ó, para finalizar, a gente teria aqui o nosso suporte vertical tipo B, tá? Então, cada suporte vai ter aí o custo de R$14,44, tá? Isso o preço de material. Mão de obra R$10,11. E aqui seria o meu preço total. Só uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, gente. Veja o quanto é importante a gente saber quantificar e precificar as minhas suportações. Veja aqui, ó, que para eu comprar só eletrocalho, né? Eu não estou colocando conexão aqui, não estou colocando nenhuma outra peça nenhuma outra peça da eletrocalha aí que obviamente vai ser utilizada em obra, né? Curvas, emendas e tudo mais. Aqui eu estou colocando só a eletrocalha, só para a gente comparar esse custo da eletrocalha com essas suportações. Veja que para eu comprar aqui, ó, só a eletrocalha, eu estou gastando R$17.373,64. Veja o tanto que eu vou estar gastando de suportação para essa quantidade de eletrocalho. R$9.529,94, tá? Em percentual, isso daqui daria 55%, em torno de 55%. Tem as casas decimais aqui, né? Então, veja que 55% do valor da eletrocalha, em torno de, né, 55% do valor da eletrocalha, eu vou gastar com suportações, tá? Então, veja que isso aqui é um custo que ele não pode ser ignorado na hora da gente pensar aí na solução da instalação elétrica, tá? Um custo aí importantíssimo, beleza? Então, aqui, ó, para eu comprar só a eletrocalha e só a suportação dessa instalação, o meu custo total seria de R$26.903,58, tá? Então, indo aqui para o nosso segundo exemplo, gente. Na nossa prática 2 aqui, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui a nossa infraestrutura sendo um perfilado, tá? E nós vamos estar prendendo esse perfilado em um teto de alvenaria, né? Em uma laje aqui. Então, para isso, nós vamos estar utilizando o nosso chumbador, o nosso vergalhão aqui, para prolongar e afastar um pouco essa infraestrutura do teto. Vamos também estar utilizando aí o nosso gancho curto para perfilado, né, para prender aqui o perfilado na suportação. E vamos utilizar porcas e arruelas para prender esses elementos aí entre si, tá? Então, beleza, gente. Vamos ir aqui para o nosso exemplo 2. Então, aqui, ó, a gente vai ter o nosso perfilado, né? Nós vamos fazer aqui a composição de custos para a gente comprar aí essa suportação desses perfilados. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética que nós vamos precisar suportar aí 200 metros de perfilado. Vou colocar aqui 200 metros de perfilado, que nem a gente viu ali na nossa situação hipotética. Aqui a gente vai ter o nosso
chumbador aqui, ó, para prender a suportação aqui no teto, né? Eu vou prender aqui a minha infraestrutura no teto, e o meu teto ele é de laje, por isso uma das opções é eu utilizar o meu chumbador, tá? Então aqui eu vou ter o meu chumbador, aqui eu vou ter o meu prolongador, o meu tirante, a minha barra roscada, e aqui eu vou ter o meu gancho curto para perfilado, né? Então, seguindo a mesma ideia lá do nosso exemplo anterior, nós também vamos considerar uma suportação a cada 2 metros e vamos aqui estar considerando aqui os nossos 200 metros de perfilado. Então, para fixar a minha infraestrutura no teto, eu vou estar utilizando o quê? O meu chumbador. Então, como é que eu vou estar quantificando aqui esse chumbador? Da mesma forma que a gente viu lá anteriormente, né? Eu vou estar pegando aqui a minha quantidade de perfilado e eu vou dividir para 2. Por quê? Porque eu vou estar considerando um conjunto de suporte ali a cada 2 metros, tá? Próximo item. Eu teria aqui o meu vergalhão. Vamos considerar que a gente vai ter 40 centímetros de vergalhão para afastar aqui, ó, a minha infraestrutura do teto, né? Então, esse pedaço aqui eu vou considerar que ele é 40 centímetros, tá? Eu vou dividir por 3, pelo mesmo motivo que a gente já viu, né? Que as barras são compradas em 3 metros. Então, eu coloco aqui dentro dessa fórmula dividido por 3, depois eu faço vezes 3, tá? Então, aqui eu teria 81 metros de vergalhão, tá, gente? Aqui, ó, a gente vai ter as nossas arruelas e porcas. Então, aqui, ó, eu posso estar utilizando aqui uma porca e uma arruela aqui e uma porca e uma arruela aqui, que dariam 2 porcas e 2 arruelas por suporte. Então, indo aqui, ó, na nossa continha, a gente estaria fazendo aqui a nossa quantidade de chumbador vezes 2 porcas. 2 arruelas, né? E a quantidade de porcas estaria sendo aqui a mesma quantidade de arruelas, tá? E indo aqui para o nosso último elemento, a gente teria aqui o gancho curto para perfilado. O gancho curto para perfilado, ele vai ter aqui a mesma quantidade do meu chumbador. Concorda, gente? Então, se em cada suporte eu vou estar tendo essa quantidade aqui de chumbador, eu vou também estar tendo essa quantidade aqui de gancho curto para perfilar, tá? Então, é assim que a gente quantifica os nossos suportes aqui para nossa infraestrutura, tá? Para o nosso caso aqui de estar suportando o perfilado em uma laje, né? E os preços aqui, ó, o preço aqui do chumbador, R$ 15,42, o preço da unidade do chumbador, que seria o custo de mão de obra. Do vergalhão, R$ 29,25, o preço do metro. E aqui a nossa arruela, R$ 16,54, o preço do centro. E da porca, R$ 36,38, o preço da porca, do centro de porca, tá? E o gancho curto para perfilado, R$ 8,41 a unidade, tá, gente? Somando aqui, né, os valores de material com o percentual aqui de mão de obra, nós estaremos tendo esse valor aqui, ó, tá? A soma dos dois aqui, esse valor aqui para compor o preço dos nossos chumbadores. R$ 26,22 seria o valor para eu instalar, né, comprar e pagar a mão de obra para instalar 100 peças de chumbador, tá? A unidade, né? A unidade de chumbador. O valor total aqui seria R$ 2.622,17. Já aqui no vergalhão, a gente teria R$ 49,72, o preço por metro, né, de vergalhão. E aqui a nossa arruela, nós teríamos o preço do centro, né, material e mão de obra aqui, é R$ 28,11. Da porca, R$ 61,85. E do gancho curto para perfilado, R$ 14,30, tá? Somando aqui tudo que a gente precisaria gastar com essa suportação,
somaria 8.259,78. Tá? Esse daqui seria o preço que eu estaria utilizando só com suportação, para eu prender esses 200 metros de perfilado no teto da minha estrutura. Então, é assim que a gente quantifica e precifica a suportação para esses dois tipos de infraestrutura, né? Que nós falamos de perfilado e falamos de eletrocalhe, tá? Obviamente, vão ter outros tipos aí de infraestrutura, não vai dar tempo para a gente falar hoje. Nós teríamos aí outros tipos de infraestrutura, outros tipos de suportação. Aqui a gente deu alguns exemplos, né? Mas existem vários outros tipos. E também o preço, né? Esses preços aqui é para a minha região, eu moro em São Paulo. Mas talvez aí para a sua região esses preços podem ser diferentes, tá? Então, aqui é importante só você ter uma noção aqui do custo que teria aqui para a gente estar fixando essa quantidade aqui de perfilado no teto dessa estrutura, tá? Só a título de comparação, ó, veja que para esse caso aqui, ó, para eu comprar 200 metros de perfilado, eu gastaria R$ 4.090,79. E para eu suportar essa quantidade aqui de perfilado, eu estaria gastando R$ 8.259,78. Veja, o dobro do preço eu estaria utilizando com suportação dessa infraestrutura. Obviamente que eu estou fazendo uma comparação grosseira, né? Eu não estou colocando aqui as conexões, né, dos perfilados e nem as junções e nada disso. Aqui estou colocando só mesmo o preço do perfilado. Mas veja o quanto o valor da suportação ele é expressivo, né? Como é importante esse conhecimento de você saber aí quantificar e precificar corretamente esse elemento aí da instalação elétrica, tá, gente? Então, finalizamos a nossa aula por aqui hoje, gente. Muito obrigada por ter acompanhado até o final. Eu vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido aí direitinho, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço, beijo grande e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.